Era a câmera lá. Uhum. Tá, gente, eu vou, na verdade, eu também vou ter que olhar para cá, né? Vou ficar aqui. Então, pronto. Tchum. Bota para cá, então, que para mim essa é a melhor posição. Não, só se doer e tal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudia Kawage, eu trabalho no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, dentro de uma diretoria de gestão da biodiversidade, né? E estou como gerente da sociobiodiversidade, que é um conceito que, na verdade, são os produtos, né? Toda a biodiversidade que é manejada pelas comunidades, a gente chama de sociedade. E por meio deste instituto, a gente vem desenvolvendo um trabalho de estabelecer estratégias de conservação da biodiversidade nas terras indígenas do Pará. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a biodiversidade, né, a diversidade da vida, dos ecossistemas, né, e da fauna, da flora, ela é o sustentáculo dessa cultura indígena, né, por meio do manejo da flora, da fauna e toda a diversidade da vida, os índios conseguem reproduzir a sua cultura, né, fazer a sua subsistência e manter o seu território, né. Pode passar um pouquinho. No Pará, as terras indígenas, elas têm uma grande importância, né, para a conservação da biodiversidade. Elas, junto com as unidades de conservação, tanto estaduais como federais, elas são a estratégia mais contundente de conservação da biodiversidade. Essas que estão em laranja são as terras indígenas, né, as áreas que estão em verde mais claro são as unidades de conservação estaduais e essas áreas que estão em verde mais escuro são as unidades de conservação federais. Então, todo esse território são áreas protegidas se a gente for ver um mapa do desmatamento, que depois a gente vai avançar um pouquinho, onde estão as nossas florestas, onde estão as nossas biodiversidades, estão nesses territórios, das áreas protegidas. E as terras indígenas, que estão de laranjinha, elas correspondem a 25% do território paraense, né? Então, isso é muito estratégico em termos de ordenamento territorial e ordenamento ambiental, né? E a gente, dentro desse instituto, a gente faz um trabalho de conservação da biodiversidade em terras indígenas acoplado a essa questão das unidades de conservação, que são territórios que são protegidos para proteger a biodiversidade e as terras indígenas, pela legislação, são demarcados
para favorecer a conservação do modo de vida dos indígenas, né? E claro que, como eu falei no início, a biodiversidade é o sustentáculo das culturas indígenas, tá? Então, o Pará, grande parte do seu território são áreas protegidas e tem este horizonte aí de conservação de biodiversidade e conservação de floresta. Pode passar. Então, as terras indígenas têm uma importância muito grande, né, dentro dessa perspectiva de conservação da biodiversidade. Elas, na verdade, as terras indígenas da Amazônia, de forma geral, elas são responsáveis pela preservação de 30% da biodiversidade brasileira, de acordo com a FUNAI e outros também cientistas, né? Então, no Pará, elas ocupam 25% do território paraense. Então, é muito importante que a gente trabalhe esta agenda de conservação da biodiversidade no Pará, dentro das terras indígenas, né? Elas são consideradas como componentes fundamentais para a conservação e o sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais do Estado. De acordo com pesquisas também, né, elas abrangem a maior variedade de ecossistemas de que todos os outros tipos de áreas protegidas que existem. Isso porque os indígenas, que são as populações ancestrais, eles ao longo dos séculos e séculos que eles vivem nesses territórios, eles favoreceram justamente o aparecimento desses ecossistemas diversos, da biodiversidade, por meio do manejo, né, dos recursos. Então, normalmente, os povos indígenas, eles são nômades, né, e eles vão montando as suas aldeias, as suas áreas de habitação, e eles vão fazendo as suas roças, eles vão manipulando ali os recursos, e eles, quando o recurso se acaba, eles já vão mudando para outro lugar, e aquela área que eles manejaram vai crescendo floresta, vai aparecendo outro tipo de vegetação na área. Então, os indígenas são também responsáveis, até porque eles, como nós, né, são... como os outros animais, são animais também pela biodiversidade do seu território também, né? Então, as terras indígenas também são similares às unidades de conservação, de proteção integral, na sua capacidade de proteção, de inibir o desmatamento, né, de conservação também da biodiversidade. Quer dizer, uma área que não tem gente morando, né, que são as unidades de conservação do tipo integral, e as terras indígenas, né, as terras indígenas são similares nesta capacidade de inibir o desmatamento, justamente pela presença dos indígenas, né? Então, ok. Então, eu estou explicando justamente dessa capacidade da terra indígena, dela inibir o desmatamento, tanto quanto uma área de unidade de conservação do tipo integral, né? Justamente por conta da presença dos indígenas, né? Então, isso especialmente é muito importante quando a gente pensa na mitigação dos impactos das mudanças do clima e do aquecimento global, né? E o papel dos índios nesta agenda também de mudanças climáticas, o papel importante dos índios nessa agenda das mudanças climáticas, né? As terras indígenas e outras áreas protegidas agem como a principal barreira para queima e corte da floresta no arco do desmatamento, né? Esta área que a gente chama de fronteira mais recente, sul do Pará, né? Onde o desmatamento acontece mais fortemente, né? Elas e as unidades de conservação, a gente vai avançar um pouquinho para vocês entenderem melhor, elas estão agindo como justamente essa barreira, esse escudo protetor da biodiversidade contra o desmatamento, né? Então, onde aproximadamente 80% do desmatamento acontece nessa área aí, principalmente de sul do Pará. Pode passar. Então, além dessa questão
da biodiversidade em si, os povos indígenas são os maiores conservadores das variedades de cultivos agrícolas nativos do país, no que a gente chama de agrobiodiversidade, né? Eles mantêm e desenvolvem o patrimônio genético agrícola e alimentar nativo do Brasil ao longo das gerações. Então, os cultivos que a gente chama crioulos, os cultivos ancestrais, eles são conservados, né, pelos indígenas. Então, boa parte da agrobiodiversidade brasileira, ela está dentro das terras indígenas. Ali eu acho que não saiu, mas tem as fotos dos indígenas segurando os seus carás nativos, as fotos dos indígenas segurando as suas macaxeiras, as variedades de cultivos agrícolas nativos, né, das terras indígenas, que a gente chama de agrobiodiversidade, né, que são também componentes importantes da biodiversidade e que tem a ver com essa questão do nosso patrimônio genético ligado à alimentação, né, ligado à nossa cultura agrícola. Pode passar. Então, além disso, né, a gente pensando na biodiversidade aérea, né, a gente pensa na biodiversidade também do solo, né. Então, os indígenas, né, toda a região amazônica, a gente encontra essas terras pretas, terras de índio, né, que quem favoreceu justamente o aparecimento dessas terras pelo uso, né, pelo manejo, principalmente pelo manejo agrícola, foram também as populações indígenas. Então, além da biodiversidade aérea, a gente tem a biodiversidade do solo, né, em que os indígenas também são e foram os responsáveis, né, pelo aparecimento desse tipo de terra, né. Um tesouro deixado pelas antigas civilizações indígenas, que, inclusive, hoje, a própria agricultura mais, né, moderna usa as terras pretas dos índios para favorecer justamente o agronegócio, né, mas foi por conta dos indígenas, da cultura indígena, que hoje a gente tem a terra preta, que é uma terra rica em nutrientes, rica em componentes aí de biodiversidade, de minhocas e fungos e tudo, que a gente também tem que considerar isso como a biodiversidade, né? O município de Medicilândia, que é o maior produtor de cacau aqui do Pará, ele só consegue ser o maior produtor de cacau porque tem uma faixa enorme de terra preta neste município, onde se planta o cacau aí, e os responsáveis, certamente, foram as populações indígenas que habitaram esse território num passado mais longínquo, tá bom? Pode passar. Então, a gente entra um pouquinho mais para falar nessa questão dessa importância das terras indígenas para conter o desmatamento, né? Esse aqui é um mapa antigo, de 2002, mas eu quero falar que de 2002 para cá, que a gente vai ver uma evolução, essa capacidade das terras indígenas, em conjunto também com as unidades de conservação, elas, de inibir o desmatamento, ela não parou, né, de ocorrer. Então, aqui é o desmatamento no Pará em 2012, o desmatamento na Amazônia, as áreas em vermelho são as áreas de desmatamento, né, e a gente vê que dentro das terras indígenas não tem áreas de vermelho em 2002. Então, o desmatamento não ocorrendo dentro das terras indígenas. Pode passar. Mais uma imagem para a gente exemplificar isso, também são imagens mais antigas, de mais de 10 anos, aqui a terra dos índios Caiapó, né? A gente vê que todo o entorno da terra aqui, mais desse lado esquerdo dos índios Caiapó, onde estão as propriedades rurais, na verdade, elas estão desmatadas e dentro do território pouco desmatamento. Provavelmente o que está acontecendo aí, onde a gente vê as manchinhas, são as aldeias também dos índios. Então, a capacidade das terras indígenas de inibir o desmatamento e, portanto, conservar a biodiversidade está exemplificada nesta imagem, nesta outra também dos índios Paracanã, né, onde também, né, a linha seca da terra indígena
com as propriedades rurais ali, né, a terra indígena florestada, né, rica em biodiversidade, né, e ao lado as propriedades rurais, né, já com pastagens aí, e os índios comprovando, as terras indígenas, essa eficiência de combate ao desmatamento. Então, cada etnia, né, cada grupo indígena tem a sua particularidade cultural, né, e cada terra indígena, os índios têm a sua cultura, têm a sua vestimenta, né, tem o seu modo singular de lidar com a diversidade da vida aí nesses ecossistemas, tá? Pode passar. Mais imagens para exemplificar isso, aí as indígenas Sororó e a Sarauá, né, onde tem terra indígena, os territórios continuam mais florestados, né, só pode passar, só para a gente avançar. Outra estratégia dessa questão das terras indígenas e a conservação da biodiversidade, ligada a a situação também das unidades de conservação, é que as terras indígenas são componentes importantes dos corredores ecológicos da Amazônia. Isso também é uma estratégia de conservação da biodiversidade, né? Elas aliadas às unidades de conservação, tanto estaduais quanto as federais, elas, a proposta, né, de política pública é a formação destes corredores, uma vez que as espécies, de maneira geral, elas não reconhecem as nossas barreiras políticas, né, as barreiras humanas e políticas, e elas precisam de territórios vastos, né, para poderem se reproduzirem. Algumas espécies, principalmente mamíferos, né, onça, anta, entre outros. Então, dentro de uma perspectiva de política pública, né, que a gente tinha muito mais avançada para essa questão no passado do que hoje, de conservação da biodiversidade, as terras indígenas têm um papel importante na formação desses corredores ecológicos aí que a gente tem na Amazônia, em conjunto, estratégias conjuntas com as unidades de conservação também, tá? Pode passar. Aqui é um corredor importante, onde o IDPFLOR-Bio atua, né, um mosaico de unidade de conservação, que é também uma estratégia de conservação de biodiversidade, porque hoje os mosaicos eles estão avançando para internalizar as terras indígenas dentro dos seus desenhos, né, aí é um dos primeiros mosaicos do Brasil que a gente tem o reconhecimento das terras indígenas que estão em rosiozinho, como componentes importantes do mosaico, né? Aí as áreas que estão em verde são as unidades de conservação, né? Então, é um mosaico onde o IDPFLOR atua muito fortemente, né? O mosaico da Calha Norte, e que reúne as terras indígenas do Amapá, do Pará, as unidades de conservação do Amapá e do Pará, e a região mais conservada de todo o Pará, né? Essa cabeça do Pará, Calha Norte, em termos de biodiversidade e de densidade florestal, tá? Então, aí a gente tem, pelo menos, uns 25 povos ou mais, 30 povos indígenas, contando os povos indígenas do Amapá. No Pará, aí nesta área, a gente tem pelo menos 20 povos indígenas vivendo nessa área, nessa cabecinha aqui do Pará, que não sei se vocês estão conseguindo reconhecer o que está misturado aí com o Amapá, tá bom? Pode passar. Então, os povos tradicionais, os povos indígenas, são os melhores guardiões da natureza, em termos de que eles comprometem, inclusive, a sua vida, né? A gente chama até os índios de guerreiros indígenas, para proteger o seu território, uma vez que é esse território que fornece justamente a sua subsistência, a sua alimentação, uma cosmovisão mesmo, uma cultura ligada à biodiversidade, né? E a biodiversidade como um componente integrante desta cultura, né? E às vezes tem povos que consideram os animais, os vegetais, né, as plantas, como eles falam,
como parentes, né, e que toda essa cosmovisão e toda essa categorização, né, de reinos, como a gente faz na ciência, reino, família, gêneros, é muito diferente para eles, né, de como a gente faz. Então, o universo indígena, em termos dessa categorização, né, da biodiversidade, né, e da biologia que a gente tem, é muito diferente do que a nossa, né, da ciência que nós estamos aqui na academia, tá bom? Então, os povos indígenas são os melhores guardiões da floresta, da natureza e da biodiversidade. Pode passar. Em contraposição a isso, a gente vê hoje, não só hoje, né, já há muito tempo, um conjunto de pressões e ameaças sobre as terras indígenas da Amazônia Legal, né? Aqui todas essas coresinhas, né, que não dá para ver muito bem, mas depois vocês peguem a transparência, o PowerPoint e vejam melhor, são categorias de pressões e ameaças para a terra indígena: mineração, estradas, grandes projetos, hidrelétricas, todos são atividades que vão ameaçar as terras indígenas. Então, a gente vê quase todo, principalmente a parte do Pará, que é mais para... Vou mostrar um pouquinho a parte do Pará, aí, Pará, Maranhão e tal, elas são territórios ameaçados por esses grandes projetos, né, de mineração hidrelétrica, construção de estradas, enfim. Os grandes projetos de desenvolvimento para a Amazônia que justamente trazem as ameaças e pressões para esses territórios onde vivem as populações tradicionais, onde vivem milenarmente as populações tradicionais, né? E sobrevivendo da biodiversidade, conservando e fomentando também a biodiversidade aí nesses territórios. Pode passar. A gente vai avançar. Então, a gente tem dados bem recentes, né, de 2017, que revelam que as terras indígenas estão sofrendo com desmatamento. Aquele quadro que eu falei de 10, 15 anos atrás, não deixa de existir, elas ainda continuam sendo barreiras importantes quanto ao desmatamento, mas elas estão sofrendo mais do que sofriam no passado. Então, a gente viu que em 2016, 2017, aumentou 32% o desmatamento nas terras indígenas de todos os estados da Amazônia, aí, né, o Pará, Rondônia, Amazonas. O desmatamento subiu, né? Pode passar, isso aí são dados do ISA, né? E o Pará, fica meio, né, sem foco. O Pará é onde a gente for ver nessa tabelazinha das 10 terras indígenas, grande parte, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terras indígenas mais desmatadas estão dentro do estado do Pará. Né, e dentro delas, terras indígenas onde o desmatamento cresceu absurdamente, né, em cerca de 94% ali, o aumento de desmatamento numa terra indígena que fica perto da usina de Belo Monte, né. Então, um olhar de lupa no Pará, o estado campeão do desmatamento na Amazônia. E essa pesquisa do ISA, que é bem importante, tem lá no site do ISA, ela aponta que justamente o desmatamento cresceu nas terras indígenas sobre impacto dos grandes, que estão localizadas sobre o impacto dos grandes projetos, né? Com o desmatamento aumentando absurdamente, tanto no entorno de Belo Monte, quanto, que é lá para perto da Transamazônica, né? Quanto em áreas também da BR-166, né? Que é outra rodovia aí recente do Pará. Tá? Então, o estado do Pará, infelizmente, estamos aí passando, se a gente for ver hoje, em 2018, a gente continua com essa escala de aumento de desmatamento em terra indígena, e nós que trabalhamos com a biodiversidade, a gente se preocupa, porque cada desmatamento que acontece exponencialmente aí é perda de biodiversidade, é perda de floresta e perda de áreas de captação de carbono, e isso vai afetar diretamente também o equilíbrio climático no
no planeta, no estado, nas cidades, né? A gente está vendo aí, estamos sofrendo com isso também em todos os lugares aqui do estado, principalmente. Pode passar. Mais um mapa para falar aqui em termos de como que cresceu o desmatamento nas terras indígenas que estão perto de grandes projetos, né? Aqui, estas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. As terras indígenas que estão perto de hidrelétricas, né? Ao longo dos anos, não está dando para ver, mas a parte em vermelhinha, o desmatamento vem aumentando nessas terras indígenas que estão perto de grandes projetos, ali naquele mapa, que são justamente essas terras indígenas, Cachoeira Seca, o Caiapó e Tuna, né? Que são perto das hidrelétricas, né? Eles falando que também na Transamazônica, que é outra rodovia que dá acesso justamente a toda a rede, né, que vai abastecer as hidrelétricas, o desmatamento aumentando ao longo dos anos, ali nessa faixa que está em amarelinho no gráfico, né? E o desmatamento diminuindo um pouco nessa BR-163, que é uma rodovia mais ou menos recente, mas que não tem sido abastecida por projetos de ainda, né, de hidrelétricas e nem de mineração. Mas é um gráfico que mostra o aumento do desmatamento em terras indígenas, que são essas, Caiapó, Cachoeira Seca e Tuna, que estão perto dos projetos, dos grandes projetos, principalmente de construção de hidrelétricas, né? Pode passar um pouquinho, tá? Então, de qualquer maneira, as terras indígenas continuam agindo como um muro contra o desmatamento, né? Ele ainda são um escudo, né? Como chama, só que é um escudo que está sob pressão desses grandes projetos. A gente viu que todos os dados apontam que onde cresceu o desmatamento exponencialmente, principalmente nos últimos anos, foram nas terras indígenas que estão sob influências de grandes projetos. Então, o desmatamento segue, mesmo com tudo isso pequeno, confirma, dentro, né, nesses territórios indígenas, confirmando que as terras indígenas continuam sendo muros de contenção da destruição. Até 2016, o desmatamento acumulado nessas áreas ocorreram apenas 1,6% do desmatamento de toda a Amazônia, né? Então a gente vê, cresceu o desmatamento em terra indígena, cresceu na Amazônia, mas mesmo assim, em termos de desmatamento global das terras indígenas, só cresceu 1,6%, né? Em termos de outras áreas como propriedades rurais, né, que foram responsáveis por o restante, né, do desmatamento, as terras indígenas continuam tendo essa eficiência e essa eficácia em termos de contenção de desmatamento, que todo mundo sabe que contém o desmatamento, a gente está também trabalhando conservação de biodiversidade, conservação de floresta, né. Pode passar, só para a gente... que ainda tenho várias coisas para conversar com vocês. Então, os impactos socioambientais do desmatamento das terras indígenas é muito grande, né? Em termos de tanto a questão da biodiversidade, que alimenta a subsistência dos indígenas, né? A gente causa diminuição da caça, da pesca, da coleta, da madeira para cozinhar o alimento, a questão dos polinizadores para a agricultura. E com a diminuição deste alimento tradicional, os indígenas acabam consumindo alimentos que não fazem parte da sua dieta tradicional, geralmente industrializados, né? A gente tem terras indígenas que hoje os índios estão comprando que estão desmatadas, que a gente vai dar um exemplo, que hoje os índios estão comprando o alimento dos colonos, né? Que não tem ocupação ancestral, porque justamente houve um impacto sobre a sua produção, a sua cultura agrícola também, né? Então, outros problemas que as mudanças do clima abalam a produção agrícola e da floresta. A gente tem casos de terras indígenas onde ou há muita seca, principalmente no Maranhão, né? A gente vê no Maranhão, nessa fronteira de Maranhão e Pará,
em 2015 teve uma grande seca no Maranhão e do Pará, e pelo menos na terra indígena que a gente trabalha, aqui ali na Alto Rio Guamá, todos os estoques de açaí foram queimados, né? Isso, o açaí, vocês sabem que é uma cultura alimentar da Amazônia, né, que favorece a segurança alimentar de todas as comunidades, sejam tradicionais ou não tradicionais da Amazônia. Imagina uma terra indígena onde todos os estoques de açaí foram queimados por conta de mudança de clima. Então, eles passaram realmente situações bem ruins, né, em termos de alimentares, né, fora que as antas, os veados, toda a caça que comem também foram queimados. Com o incêndio, queima todo mundo, mesmo que os animais tenham capacidade de correr, né? Enfim. Então, segurança alimentar nas aldeias é também desfavorecida em relação a essa questão do desmatamento, porque também propicia a mudança climática na área, né? O processo de desmatamento também traz outros atores sociais para o entorno das áreas indígenas que trazem influências culturais e alimentares para as aldeias indígenas. Passam a consumir refrigerantes, miojo, leite de gado, carne de gado, derivados e bolachas, né? Então, não é só em termos de impactos da cultura alimentar deles, né? São vários impactos na organização social, os moradores de entorno que não são indígenas começam até a se interessar pelas indígenas, ocorrem casamentos, ocorrem certas situações que realmente abalam sobremaneira aí a organização social indígena, a questão alimentar deles. Tudo é autorado com essa questão do desmatamento, porque o desmatamento ele não traz só essa questão do desmate, ele traz outros atores sociais para a área e área de convivência com os indígenas também, né? Então, o entorno das terras indígenas ocupadas por grandes fazendas de monocultura de gado também contaminam as terras indígenas por agrotóxicos, né? A gente, no ano passado, fez um grande estudo ali no entorno da terra indígena Alto Rio Guamá, em que um fazendeiro ficou pelo menos 5 meses pulverizando o agrotóxico no entorno da terra indígena, onde tinham várias aldeias. Então, toda essa pulverização contaminou roça, contaminou as aldeias, os índios começaram a ter problemas de saúde, enfim, a gente teve que fazer todo um trabalho de denúncia, inclusive dessa situação que a gente acha super irregular, de pulverização de agrotóxico na Amazônia, onde a gente tem rede hídrica muito extensas, né? Então a gente viu que o fazendeiro pulverizou lá o agrotóxico na área dele, e onde tinha várias nascentes, e tudo, nascentes de água, né? E tudo foi contaminado, até 5 quilômetros. Então os índios perderam peixes, perderam macaxeira, perderam os polinizadores, enfim. Então o desmatamento ele não traz só a perda da biodiversidade, estoque alimentar, mas causa toda essa situação, inclusive de trazer atores, técnicas, né, de cultivo, de manutenção de cultivo, que não são propícias à cultura ancestrais, né. Então, o aumento da força de trabalho familiar indígena também, mais trabalho, eles têm mais trabalho porque tem poucos recursos naturais disponíveis, né? Então, uma família passa a trabalhar mais, porque com o desmatamento tem pouca caça, pouca pesca, começa a aparecer também doenças nos indígenas, né? Problemas de coluna, problema de câncer, porque a mulher começa a trabalhar mais, o homem começa a trabalhar mais. Então, os impactos socioambientais são das mais diversas naturezas, né? É uma coisa, inclusive, que vocês estão aí nos doutorados tem que também se preocupar, porque a gente sabe pouca coisa sobre essa questão mais interna de impacto ambiental do desmatamento sobre as aldeias, sobre as terras indígenas, né? A questão da alimentação, com a alimentação tradicional alterada, aumento de doença como diabetes, hipertensão, câncer, derrame, dentre outros. Então, o desmatamento traz toda uma destituição, né, e de uma cultura tradicional, né, por conta de vários fatores, né. Pode passar.
Aí a gente vai entrar mais especificamente nessa questão de estratégia de conservação da biodiversidade em terra indígena. E a gente fala que a gente tem políticas públicas, né, para tratar os territórios indígenas, uma política super importante para tratar essa parte de gestão ambiental do território, é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, que a gente chama de PNGAT. Então, nós somos o órgão de governo, e DEFLOR-Bio é órgão de governo, e uma das obrigações dos órgãos de governo é a gente cumprir política pública, né, a gente cumprir legislação. Então, a gente elegeu como estratégia, claro, de conservação da biodiversidade, também a gente executar uma política pública que ela está direcionada justamente, o objetivo geral dela, não dá para... o objetivo geral dessa política é promover e assegurar a proteção, a recuperação... assegurar a proteção, a recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas do Pará. Então, é uma política que tem relação com este horizonte de conservação da biodiversidade. Um dos objetivos é assegurar as condições de reprodução física, cultural dos povos indígenas e a integridade do seu patrimônio. A política tem vários eixos, né? Então, a gente já tem uma política de referência para tratar dessa questão da biodiversidade. Assim como as unidades de conservação têm uma política específica, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que nos dá um norte de como tratar a conservação da biodiversidade, a gestão da biodiversidade dentro das unidades de conservação. Assim, a gente tem terras indígenas, que nós temos a PNGAT. Então, quem quiser trabalhar com terra indígena tem que estar de olho e conhecer bastante essa política. A PNGAT, que tem os eixos, são 7 eixos da política: a proteção territorial dos recursos naturais, a governança, a participação indígena, e isso é muito importante, que a gente vai comentar mais para frente melhor essa questão de governança e participação indígena, áreas protegidas e unidades de conservação em terras indígenas. Muitas das unidades de conservação que nós temos, algumas das unidades que nós temos de conservação estão sobrepostas às terras indígenas, então tem que ter ações específicas para tratar esse caso de sobreposição. O eixo de prevenção e recuperação de danos ambientais, uso sustentável dos recursos naturais, propriedade intelectual, uma política bem ampla, mas ela está nos servindo para traçar estratégias de conservação da biodiversidade. Pode passar. Então, ela tem 2 ferramentas, a PNGAT tem 2 ferramentas importantes. As diretrizes, né, da PNGAT, primeiro, é justamente este pilar super fundamental, que é a participação das comunidades nos processos de gestão dos seus territórios, nos termos da Convenção 69, que é outra política, um tratado mais internacional, que é importante a gente conhecer quando a gente trabalha com comunidades indígenas e tradicionais. Então, quem quer trabalhar com eles tem que estar conhecendo a Convenção 169, que trata sobre os povos de comunidades tribais, né? Recuperação ambiental e manutenção dos ecossistemas nos biomas das terras indígenas, promoção de parcerias com governos estaduais, distritais, municipais, para compatibilizar políticas públicas regionais e locais, e a PNGAT, né? Não sei se as terras indígenas são competência de administração da União, mas pela PNGAT a gente vê que ela já dá este horizonte dos estados e municípios de atuarem nesta agenda da conservação dos recursos naturais, né, das terras indígenas, da gestão ambiental das terras indígenas. E, finalmente, as 2 ferramentas, 3 ferramentas importante, que é essa que, na verdade, é uma metodologia que a gente trata, estratégia de conservação da biodiversidade, são os etnomapeamentos, os mapas feitos pelos índios,
o diagnóstico etnoambiental, que é o estudo, né, de vários componentes da terra indígena, do meio ambiente, da cultura da terra indígena, feito com a participação dos indígenas, e o etnozoneamento, que é criar as zonas, as regras de uso dos recursos para serem respeitadas pelos indígenas e pelos não indígenas, né? Então, vou aprofundar um pouquinho mais. Por favor, me falem sobre o tempo, que eu acabo... Então, é só para falar que todos os eixos dessa política, elas nos já trazem ações norteadoras para tratar essa questão de conservação dos ecossistemas, dos recursos naturais, da biodiversidade, né? O que tem que ser feito em terras indígenas em termos, né, dessas agendas. Então, tudo que está aqui, em termos de órgão de governo, a gente tem que cumprir, e penso também que os pesquisadores têm que cumprir para tratar essa questão da biodiversidade, né? Então, tem o eixo prevenção e recuperação dos danos ambientais, pode passar que eu não vou me delongar nisso. Tem o uso sustentável dos recursos naturais, iniciativas produtivas indígenas, né? Fala que a gente não pode introduzir espécie exótica dentro da terra indígena, a gente tem possibilitar a manutenção da cultura indígena ali, das práticas indígenas, tem tudo está aí, o que a gente tem que orientar o nosso trabalho para fazer, né, em termos de terra indígena, como que a gente tem que tratar essa parte de capacitação, formação, intercâmbio, educação ambiental indígena, está aqui dentro da política. Então, é importante de que quem tenha o horizonte de trabalho com os povos indígenas possa ler a política e possa ter este horizonte de trabalho baseado nesta política, né? Eu não vou me delongar, porque... e aí agora eu vou falar um pouco do que a gente fez em cumprimento à política numa terra indígena específica, que fica na fronteira do Pará com o Maranhão, que é a terra indígena Alto Iguamá. Ela é uma terra indígena de demarcação antiga, de 1946, homologada em 96, e ela aloja as etnias Tembé, Kaapó, Guajajara e Intibira. São 289 mil hectares demarcados aí de terras indígenas e que abrange 3 municípios, né? Santa Luzia, Nova Esperança do Piriá e Paragominas. Bem ao sul, esta linha, né, divisória aqui da terra indígena, já é a fronteira do Pará com o Maranhão, né? Onde está verdinho é o Pará, e onde está rosinha é o Maranhão, que já é um outro território indígena, que é a rosinha, que é a terra indígena Alto Rio Turiaçu. Alto Turiaçu, na verdade, tá? Pode passar. A gente trabalha dentro dessa perspectiva também de centros de endemismo de espécie, né? A gente estava na outra palestra falando disso. A gente tem 8 centros de endemismo na Amazônia. Dentro deles, esse centro de endemismo Belém, que está mais ao norte, né, da Amazônia mais oriental, né, que abrange o estado do Pará e do Maranhão, que é o mais ameaçado de toda a Amazônia. A gente vê a condição deles em termos de volume de floresta, né? Florestal, ele é uma área de colonização antiga da Amazônia, né, a primeira área onde se construísse as primeiras rodovias, né, a Belém-Brasília. Aí. Então, em termos de biodiversidade, é uma área prioritária de atuação nossa. Então, a gente elegeu a terra indígena Alto Rio Guamá para trabalho justamente por conta dessa situação de centro de endemismo e porque a gente viu, precisa muito esforço, que é o último grande assim, remanescente, mais para assim, aqui entre essa ponta de lança aqui, é a terra indígena Alto Rio Guamá, aqui, ó, aqui é a terra indígena Alto Rio Guamá, e aqui já é o Maranhão, a terra indígena Alto Turiaçu, né? Aqui, Pará e Maranhão, tá? A terra indígena Alto Iguamá é esse, e o que a gente viu que aí, justamente, é o último grande remanescente de floresta de todo o Nordeste paraense, né? Ou, quiçá, de todo este centro de endemismo. Essa área que também aqui mais embaixo também é uma área, todas são áreas protegidas. Aí já é Maranhão. Aqui já Pará do lado mais esquerdo,
é uma APA também, aqui mais esquerda. O último, aqui onde está mais densamente de verde, aqui também é uma APA, a APA Triunfo do Xingu, é uma unidade de conservação, e por conta disso ainda tem floresta. Então, mas em termos de floresta ali do Nordeste paraense, a terra indígena Alto Rio-Guamá é o último grande fragmento florestal, e por isso a nossa preocupação de protegê-la, conservar e tratar de fazer ações de conservação da biodiversidade dentro dessa terra, e não só de conservação da biodiversidade, de conservação da diversidade cultural, porque aí estão os últimos índios também desse território amplo, né, que se estende para o Maranhão, é um corredor etnocultural que a gente fala, né, que aloja este mosaico aí de áreas protegidas de Pará-Maranhão, que a gente agora está lutando para instituir o mosaico do Gurupi. Pode passar. Aí mais um panorama da terra indígena Alto Rio-Guamá em termos de desmatamento, né? Ela falei, já para cá, ao sul, é Maranhão, assim, é isso, que é a terra indígena Alto Turiaçu, e a gente vê o estado mesmo do desmatamento e essa situação de que ser o último grande remanescente florestal de todo o Nordeste paraense, conectado às terras indígenas do Maranhão, que, por consequência, também são os últimos grandes remanescentes florestais do que se chama de Amazônia Maranhense também. Pode passar. Tá? Só para falar que a gente também tem uma estratégia, né, de conservação, que é conectar as paisagens, né, em termos de execução de políticas públicas. Aí é um grande corredor biocultural, um mosaico de áreas protegidas Pará-Maranhão, que a gente chama hoje já de mosaico do Gurupi, né, que nós estamos fazendo ação conjuntas hoje até com o Estado do Maranhão, com o Museu Guild, né, também que trabalha nesta Rebio, só tem uma unidade de conservação aí, que é a Rebio Gurupi, e nós do IDEFLOR estamos atuando lá com os Tembé na Alto Rio-Guamá, e tem outra rede de pesquisadores, de instituições, a UFMA também está participando aí da constituição desse mosaico e da gente promover estratégia também conjunta de conservação da biodiversidade, não só da biodiversidade, como da diversidade cultural, porque está muito articulada essa situação quando a gente trata de terras indígenas. A gente tem que promover a conservação da cultura indígena também nesses territórios, para a gente favorecer também a conservação da biodiversidade. Então, esse mosaico ele está super também desfavorecido em termos de áreas de floresta, então a gente tem um componente muito importante das ações políticas desse mosaico, que é trabalhar a restauração florestal nele. Tá? Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, pode passar. A gente também trabalha dentro dessa perspectiva, nós vamos ver no mapa, todo ano, esse mapa já está um pouquinho antigo, mas o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, ele já fez a atualização desse mapa, que são as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. Então, toda essa região, principalmente ali a terra indígena Alto Rio-Guamá, onde a gente está trabalhando, ela é de importância biológica extremamente alta, de prioridade de ação extremamente alta também, e por isso que atuamos nele, no Maranhão também tem as categorias, né, de importância biológica e de prioridade de ação, mas é bom também, quando a gente for ver nossos trabalhos, ver as nossas áreas, consultar este mapa aí de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no site do MMA. Então, nós, pelo IDEFLOR Bio, a gente atua significativamente nessa área da terra indígena, porque ela é de importância biológica muito alta, extremamente alta, e prioridade de ação muito alta, né? Já que nós não conseguimos atuar em todas as terras indígenas do Pará, a gente tem que ter critérios de atuação, começando com as áreas prioritárias, tá? Pode passar. Então, a gente já fez diversas ações, a gente já forneceu, essa terra indígena, ela sofre muito com desmatamento ilegal, ou com extração de madeira ilegal, né, empresa madeireira. A gente já forneceu pagamento de serviço ambiental aos
aos indígenas, né, uma bolsa guardião de floresta, para que eles, junto com a gente, fizessem monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, que logo mais eu vou falar. E com este trabalho a gente descobriu muitas coisas, né, colocando os índios para pesquisar para a gente, né, que espécies ameaçadas tinham na terra indígena, né. Pode passar. E nisso a gente descobriu também que este cenário não é um cenário político, socioeconômico também muito pacífico, um cenário bem violento, de extração ilegal de madeira, de comércio, de narcotráfico, enfim. E logo após esse trabalho que a gente botou os índios para pesquisar que espécies ameaçadas tinham na terra indígena dele, a gente começou a aplicar a PNGAT lá, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental. A gente foi fazer os diagnósticos etnoambientais e a gente foi fazer o etnozoneamento também em 2014, lá com eles, processos participativos, contando com uma metodologia apropriada que vai unir justamente essa perspectiva da ciência mais acadêmica, né, da ciência, e com o conhecimento indígena, né, que é o que a gente chama de etnoambiental, tá? Pode passar um pouquinho. A gente, pelo trabalho primeiro que a gente fez com os índios, a gente cedeu bolsas para eles levantarem informação sobre as espécies ameaçadas da terra indígena. A gente viu que a terra indígena Alto Rio-Guamá, que a gente chama de Tiargue, ela está agindo como um refúgio de vida silvestre da região, porque a gente vê aquele mapa tudo desmatado, né? Então as espécies mamíferos, principalmente, né, aves, elas vão correr e se refugiar naquele território, e elas vão ocorrer em abundância, porque elas já ocorreram no desmatamento. Então tudo aquilo que foi desmatado, todas aquelas espécies que não foram queimadas, não foram mortas, elas vão lá para a terra dos Tembé e para os índios do Maranhão. Então ela está agindo como essa categoria de unidade de conservação que a gente chama de refúgio de vida silvestre. Então, das 181 espécies de fauna ameaçada de extinção que temos no Brasil, 41 ocorrem na terra indígena. Isso aí foi levantamento dos índios. Dentre eles, a ararajuba, o cuxiú preto, né, o cuxiú quiropote satana, o jacamim da costa verde, e na verdade a gente conseguiu fotografar desde 1972, a gente não fotografava esse bicho na natureza. Aliás, o mutu de penacho, a gente conseguiu fotografar lá, então a gente viu que a densidade populacional dessas espécies é altíssima nesta área. Os índios nem acreditam que quando a gente fala para eles, olha, essas espécies estão criticamente, o cuxiú está criticamente ameaçado, ele é o primeiro da lista, né, do ranking de espécies. Mas como que aqui tem muito? O cairara, que é outro macaco que eu vou mostrar para vocês, que está criticamente, a gente não acredita que daqui aqui tem muito, inclusive a gente come, eles vêm aqui todo dia, em bandos, não acreditam que as espécies estão ameaçadas porque lá tem muito, mas que justamente tem muito porque se concentrou naquela área, tá? Pode passar. E tem várias espécies que estão criticamente, essas duas espécies estão criticamente, o cuxiú, este macaquinho aqui, o cairara e o cuxiú estão na lista das 13 espécies criticamente ameaçadas de extinção. Pouco se sabe da biologia deles, pouco se sabe da ecologia deles. A gente sabe que o cuxiú, ele come 82 espécies, flor, semente, de espécies da fauna, árvores, né? Mas a gente não sabe quase nada sobre ele. Quem trabalhava com ele aqui era a Lívia Veiga, uma pesquisadora primatóloga aqui no Museu Guild, que faleceu recentemente. A gente ficou sem informação, mas provavelmente esses bichos aí são dispersores de semente e também polinizadores, já que eles também flores também. Então, poucos estudos tem sobre eles, e em compensação a terra indígena Alto Rio-Guamá continua ameaçado pelos madeireiros, né? Toda vez que a gente vai lá tem madeireiro, tem os índios nessa situação de proteger o território deles, tá? Mas temos os dois macacos aí, quiropote satanas e sebus-carapó, tá? Dentro dessa terra indígena, e outras espécies ameaçadas, como o mutu de penacho também, né? Pode passar.
E aí, no diagnóstico ambiental, a gente segue esta metodologia, né, que também a política nos orienta, processos participativos, reuniões de mobilização, consulta prévia e informada, para que os indígenas sejam mobilizados a participarem da gestão do seu território, obviamente, né? Então, mas é um processo difícil, porque são linguagens diferentes, né? A gente trabalhar essa questão, a gente está trabalhando uma política pública, até entender o que é política pública, né? A lei do não indígena que vem atuar com vocês, essa política foi constituída por meio dos seus movimentos sociais indígenas também, então foi uma conquista dos movimentos, ela tem pouco tempo, ela foi decretada em 2012, então é pouco tempo de execução da política. E aí precisa de todo este arcabouço aí metodológico que tem que favorecer a participação e a mobilização das comunidades, tá? Pode passar. Então, nessa questão dos processos participativos, a gente coloca também os índios para participarem como pesquisadores também, né? A cada ação de pesquisador não indígena, que a gente vai ter que fazer levantamento de fauna, de flora, de mastofauna, de ictiofauna, depois eu vou passar um pouquinho mais, para cada pesquisador não indígena, a gente tem 2 indígenas participando e aquelas pessoas que são expertises naquela área de atuação, logo eu vou falar. Então, processo participativo, a gente valida todos os resultados, a gente levando o resultado, a gente valida com as comunidades o resultado, porque como é um processo de gestão da terra deles, eles têm que participar, eles têm que tomar decisão, a gente só está como mediador deste horizonte de gestão mesmo do território deles. Pode passar. Então, a gente estuda vários temas, né? A gente elegeu aqui grupos estudados, a gente estuda a história do povo, aí vai um antropólogo, um historiador trabalhar isso, ali o linguista, o Sérgio Meira, super bacana, trabalhou com a gente nessa parte de levantamento linguístico, levantamento de história do povo, a gente trabalha a socioeconomia, que produtos que eles vendem, que produtos que eles manejam, enfim, são diagnósticos realmente que a gente avança em termos de conhecimento, estudo sobre a terra indígena, as manifestações culturais, a questão do meio físico, da fauna e da flora, né, de peixes, de vegetação, de aves, de mamíferos, e que, como eu falei, para cada pesquisador não indígena que a gente contrata, são 2 pesquisadores indígenas que vão com a gente também. Pode passar. E aí as bases de um zoneamento, né, que a gente vai zonear junto com os índios da terra indígena, ver os locais que têm que ser protegidos integralmente, o que está acontecendo com a questão da pesca, com a caça e tal. A gente tem também um esquema de metodologia, né? A gente tem que conhecer para fazer a gestão, né, de um território, a gente tem que conhecer esse território, fazer o diagnóstico, conhecer, depois a gente tem que planejar, tem que zonear, estabelecer normas, regras de recursos, a gente tem que fazer a gestão, usar e proteger, e a gente tem que ficar acompanhando, monitorando, e se isso que a gente estabeleceu em termos de regras de uso está dando certo, e se a comunidade está acompanhando, adotando tudo que foi estabelecido com todas essas discussões. Pode passar. Aí a gente, no meio físico, a gente coleta, faz todo o mapeamento, os etnomapeamento, a gente faz o mapa do solo, a gente faz a hidrografia, a gente faz a geomorfologia, a gente levanta, inclusive, a condição dos solos, né, como é que os solos estão ou não empobrecidos, a gente faz a análise de solo e tudo, vai um profissional encarregado para a gente faz a coleta da água para saber se a água está contaminada, se não está, enfim, aí tem toda uma metodologia, a gente até, depois vou falar das publicações, a parte também da vegetação, que a gente botou a apresentação para os indígenas, uma coisa que é muito importante a gente usar, para eles a linguagem não pode ser a linguagem científica, porque eles realmente não entendem, né? O linguajar da academia é um linguajar muito desproporcional para os indígenas, enquanto a gente vai para lá, a gente procura usar um linguajar, né, apropriado a eles, então a gente nunca
fala para o indígena sobre uma palavra como resiliência, ou então ecossistema, ou que eles não vão entender, né? Então, a gente faz a parte de inventário também florestal, a gente vê quantas espécies tem, quais são as espécies que estão ameaçadas de flora e fauna, e o pesquisador, geralmente o pesquisador não indígena, que traça as estratégias de conservação que tem que ser feitas aí para cada tema que nós elegemos para estudar. Pode passar. Aí no estudo de fauna a gente também segue as metodologias que temos para cada ciência, né? A gente trabalha as trilhas, né? A gente constrói as trilhas, faz as observações. Como essa terra indígena é bem difícil, porque tem 2 polos de aldeias, um no sul e outro no norte, então a gente foi ter que fazer com os pesquisadores indígenas e não indígenas toda a metodologia que a gente faz para fazer a parte dos estudos, né, principalmente de fauna, porque a gente tem que traçar as trilhas para a parte de mamíferos e aves, né? Então a gente foi lá com os índios, traçou as trilhas e ficou observando cada área tantos dias, né, nas 2 áreas de aldeias da terra indígena. Os pesquisadores indígenas ficaram lá fazendo as anotações, que são um métier de cada profissão, principalmente o biólogo que vai trabalhar isso, né? As trilhas, as observações, para a gente fazer o diagnóstico da mastofauna, da avifauna, também tentamos fazer herpetofauna, mas o pesquisador não entregou. Mas as trilhas são necessárias dentro desse trabalho de diagnóstico, tá bom? Pode passar. Nos peixes também, a gente viu que tem tantas espécies de peixes, como tinham 2 áreas, a gente teve que fazer uma análise comparativa das 2 áreas, né? Onde tinha maior variedade, maior quantidade, as espécies que estão ameaçadas, as espécies invasoras, e o que está acontecendo de problema na terra indígena, né? Eles estão pescando com timbó, aí a gente tem que chamar atenção para eles, que se vocês forem pescar com timbó, diminui a quantidade de peixe. O pessoal lá das aldeias do norte estava pescando só pesca predatória e só na área de nascedouro. Então, coisas que o pesquisador não indígena pode ter mais possibilidades de observar do que o indígena, e pode, na hora das discussões, deve, na hora das discussões e também na elaboração do diagnóstico, falar para eles para orientar uma gestão melhorada da terra indígena e, com isso, favorecer os processos de conservação da biodiversidade e melhorar aí a parte da segurança alimentar deles, né? Pode passar. Fizemos também com aves, com mamíferos, toda nessa metodologia. A gente vê o que tem de problemas, potencialidades em termos de aves e mamíferos, e a gente vai conversar com os índios do que acontece. As aves, olha só, de ave ameaçada, tem o mutum, o jacamim, o jaú, as araras, tantas por cento das espécies que vocês estão consumindo estão ameaçadas. Se vocês começarem a consumir todo dia, todo mundo, e sem se preocupar se é macho ou fêmea, vai acabar este recurso, que é um recurso para eles natural, de alimentação. Os mamíferos, a mesma coisa, olha, está acontecendo isso e tal. Então, um pesquisador não indígena, que geralmente é o biólogo, que vai trabalhar esses temas, ele vai ver os problemas que estão acontecendo, inclusive em termos de consumo também, e a parte também ecológica aí das espécies, né? Pode passar. Aí a gente viu as espécies ameaçadas também, que é um componente bem importante desse trabalho, né? E por isso que a gente começou a trabalhar nessa terra indígena, porque a gente viu alta densidade populacional de espécies ameaçadas e grande quantidade de espécies ameaçadas. Então a nossa preocupação com essa terra indígena é grande, é o último remanescente de floresta dessas áreas. A gente não conhece quase nada sobre essas espécies e elas já estão desaparecendo, e o fragmento também continua ameaçado pelos madeireiros, né? Então, a gente tem toda uma publicação que trata sobre isso, né? Pode passar, não vamos nos delongar. Tem uma área, essa área aqui central, pode esse quadradinho aqui, apontar aqui? Esta área central da terra indígena, ela não é de domínio indígena, aí tem muitos invasores.
os indígenas não frequentam essa área. Então, é uma área que tem invasores, tem plantação de maconha, tem extração ilegal de madeira. Então, a gente viu, não podemos nem mandar os pesquisadores não indígenas para lá, nem os indígenas. O que vamos fazer? Nós fizemos uma parceria com a Universidade de Wageningen, na Holanda, na Holanda, para a gente monitorar esta área por radar, ver o que estava acontecendo, principalmente em termos de desmatamento nessa área. Então, a gente viu que, principalmente na estação seca, tinha uma grande movimentação de extração ilegal de madeira. Agora, uma coisa mais curiosa é que nas bases oficiais de monitoramento por satélite, que é uma outra tecnologia, né, a terra indígena Alto Rio Guamá não constava um foco de extração ilegal de madeira, pelas bases oficiais do Estado, por meio dessa tecnologia de satélite, de imagem, né? Agora, quando a gente passou o radar, que é uma tecnologia mais avançada e mais apropriada para a gente trabalhar na Amazônia, porque ela não sofre influência das nuvens, como o radar sofre, não? Então ela vai, a imagem dela, ela vai, monitorar, escanear a área em termos de superfícies também, né? E é uma imagem que a gente pode ver de 5 metros para baixo também. A gente viu que saiu dessas terras indígenas, em termos de 6 meses, mais de 10 mil hectares de madeira. Ela é super precisa, porque ela vai contar os focos de quantas árvores saíram da terra indígena. Então, em menos de 6 meses, 10 mil toras de madeira saíram dessa área central da terra indígena, e que a gente não consegue adensar, uma área que ainda tem área de floresta, a gente não consegue adentrar ela, né, para estudar e nada, e que já está sendo perdida aí pela essa questão da ilegalidade, tá? Mas a gente deu um jeito de, pelo menos, estudar o que estava acontecendo em termos de desmatamento desta área, já que a gente não conseguiu fazer o estudo mais biológico dentro dessa área, tá? E aí o jeito foi passar o radar, e foi uma coisa muito surpreendente, tá? Porque se a gente vê que aquele nível de desmatamento, de todo o monitoramento do estado é feito por satélite, e que o desmatamento já está nesta altura, aumentou não sei quanto, 34%, e não sei quanto, com satélite, se a gente passar o radar na Amazônia, a gente vai ver que este prejuízo é muito maior do que o satélite está dando, tá bom? Pode passar. Aí a gente, no final, a gente faz as recomendações para a gestão ambiental do território indígena, né? A gente tem que fazer vigilância, fiscalização eficiente contra a retirada ilegal de madeira, retomada de todas as áreas da terra indígena, restauração da floresta, das áreas desmatadas. Então a gente começa um outro trabalho, que é ver o que precisa na terra indígena, né? Em termos de ações de conservação e de gestão de biodiversidade, tá? Pode passar. E aí a gente entra mais especificamente na metodologia do zoneamento, que também é uma metodologia importante para esta questão da conservação da biodiversidade, porque os índios que vão eleger as suas zonas, né, de ambientais, né? Aqui os índios sentaram lá em plenária e escolheram, e viram, ó, essa área mais verdinha, que está bem aqui, embaixo, mais para baixo, é a área de reserva integral dela, como se fosse uma unidade de conservação integral. Eles definiram, nessa área ninguém vai mexer, ninguém pode caçar. Aí a área aqui mais verdinha é uma área que eles só vão caçar em tempo de festa. Este é o mapa do zoneamento feito pelos indígenas. A partir aí a gente vai passar só um pouquinho de transparência em transparência aí, rapidinho, para a gente ver como é que eles estabelecem para cada área. Zona de pesca, a gente bota o objetivo geral da zona de pesca, vem na língua também, garantir a quantidade de peixes
para as comunidades, utilizando a pescaria, o objetivo servir como fonte de subsistência, aumentar a quantidade de peixe, aí o resultado esperado, peixe em abundância, e a gente coloca as normas gerais, que são as leis que a comunidade estabelece, permitir a pescaria pela comunidade indígena utilizando caniço, canilha, malhadeira com malha não muito pequena, não utilizar pescaria predatória, timbó, tarrafa, malhadeira. Então, a gente começa a estabelecer tipos de instituições, né, de regras que não existiam, que deveriam, existem na terra indígena, mas elas não estão acordadas tão comumente assim, como no papel, né, que depois a gente publica isso, para que eles possam ter um horizonte de gestão. Pode passar a zona de reserva de abastecimento, zona de caça, aí o que faz na zona de caça, aí o que pode, o que não pode. Olha, aqui a gente falou, não caçar animais ameaçados de desaparecer na terra indígena, né? Aí vai o cuxiú, cairara, guariba, anta, porcão, arariano, lá. Aí a gente estabelece entre eles e faz a discussão também sobre isso. Aí tem a zona de caça para festas tradicionais, aí eles estabelecem, pode... Só para cair. Aí a gente passa todas as zonas, as regras, os objetivos gerais, a zona nativa, o que eles vão fazer ou não, e a zona de proteção integral, e conduz um processo de gestão participativa dos índios para que eles definam o que tem que ser feito no território deles. Aí a zona de recuperação, a zona de desintrusão, né, que tem que tirar os intrusos, o que tem que fazer em termos de ações para tirar os intrusos, isso aí é mais com o poder público mesmo, mas que os indígenas sabem que é importante eles deliberarem essas ações para o poder público, pode passar. E vocês veem que todos esses mapas, a gente faz o etnomapeamento, a gente coloca o nome dos rios em indígena, né, para que o próprio Estado possa reconhecer também essa territorialidade ancestral, né, e que o mapa, que antigamente não existia no Estado com o nome indígena, hoje já existe, tá? Pode passar. E, finalmente, a gente lança a publicação, né, para os indígenas e também como uma ferramenta de comunicação dos indígenas com o poder público, né, porque nessa publicação vem todo o diagnóstico, né, o que tem na terra indígena, não tem, quais são os problemas, o zoneamento, o que tem que ser feito para conservar a cultura, as festas, né, o poder público interagindo, e os índios vão pegar essa publicação, botar ele debaixo do braço. Nossa equipe também bota essa publicação e bota aí debaixo do braço, e vai atrás do poder público, né, do município, dos legisladores, para ver o que eles podem fazer em termos de facilitar a gestão e resolver os problemas da terra indígena. Pode passar. Aí a gente também publica dos diagnósticos, publicações extras, né? Esse aí foi um livro bem bacana que a gente fez até com o Museu Guild, com a linguística, aqui, que era narrativas também sobre a biodiversidade, a gente falando da importância de, ao mesmo tempo a gente conservar a biodiversidade, a gente tem que conservar a língua, né? Porque a língua é um pilar de uma cultura, e a gente conservando uma cultura, a gente também está com uma cosmovisão em termos de atitudes para com o meio ambiente, com a natureza, com a floresta, a gente também está propiciando a conservação da biodiversidade. Então, são histórias bilíngues, tem a parte de como ensinar, como aprender a falar, como aprender a ler também, e um dicionário no final do livro. Esse livro está na página do Ideflorbio, quem quiser baixar, pode baixar lá e aprender a falar tupi também, pode falar. E aí, finalmente, a gente passa para uma segunda ação, que são os projetos mais de execução, de solução de problemáticas. Hoje a gente está trabalhando um projeto de restauração florestal da terra indígena, uma cooperação com o EPA, a gente vai instalar viveiros de muda, a gente vai trabalhar capacitação dos indígenas para instalar viveiros, áreas de coleta de semente, que na verdade é uma outra perspectiva de trabalho também, de conservação da biodiversidade,
outras metodologias, mas que depois de toda essa parte de diagnóstico, de zoneamento, a gente tem que partir para o segundo passo, que é resolver os problemas, né? Aí viabilizar os... Aí a gente tem as metodologias para fazer restauração, a gente tem que proteger os territórios, porque a gente vai ter que instalar áreas de coleta de semente. Então, como que a gente vai proteger o território? A gente vai chamar os órgãos de governo que são responsáveis pela proteção territorial. Então, tem vários pontos dessa metodologia para a restauração que a gente está agora ainda estabelecendo, né? Pouco se sabe sobre a restauração florestal na Amazônia. A gente sabe que a gente tem que fortalecer as organizações e comunidades indígenas para que elas mesmas, né, possam se fortalecer, se organizar para fazer plantios, para ter também possibilidade de se articular com o poder público para pegar o recurso, gerenciar o recurso. A gente tem que fazer mapeamento, inventário florestal, estudo da riqueza e distribuição das árvores matrizes dentro do território. A gente tem que fazer a formação indígena nas ações de restauração, porque eles, na verdade, a cultura deles de plantio é a cultura agrícola, então eles têm que ser orientados a técnicas a parte de formação técnica de coleta de semente, de produção de muda, como instalar uma agrofloresta mais eficiente do que eles já têm, dar infraestrutura, equipamentos, né, meterçado, viveiros, toda a parte de insumos também, que precisa para questão agrícola, constituir arranjo institucional para trabalhar isso junto com eles, planejamento das ações de restauração com eles. Como é que nós vai começar a restaurar um território? Não pode começar todo o território, 200 e pouco, são 33% da terra indígena que está desmatada. Nós vai começar por escala, começa na aldeia, perto das aldeias, onde a gente não tem dinheiro para começar muito, então vamos começar pelos quintais, vamos começar a plantar nos quintais. Então, planejamento por escala, isso tudo a gente tem que ir lá, reunir com eles, fazer oficinas participativas para fazer o planejamento. A gente vai ter que fazer o plantio de agrofloresta, que a gente está caminhando para essa situação, porque eles pedem muito essa questão da segurança alimentar, que está muito desfavorecida nessa terra indígena. A gente vai ter que monitorar e avaliar as ações e, finalmente, criar uma cadeia produtiva aí de mudas e semente para os indígenas, porque é uma forma da gente tratar a geração de renda para esses territórios que são muito oportunos e estratégicos em termos dessa cadeia de restauração florestal que tem que se constituir na Amazônia, né? Porque a gente vê o desmatamento avançando, a gente sabe que tem políticas públicas já, como o Plano Nacional da Vegetação Nativa, de replantio da vegetação nativa, mas esses planos nacionais desconsidera as terras indígenas como territórios potenciais para fornecer mudas e sementes para restaurar as propriedades rurais que estão com passivo ambiental. E vocês viram essa situação da terra indígena Alto Iguamá como o último grande fragmento florestal de uma área que já foi toda desmatada. Então, onde estão as mudas, as sementes, principalmente das árvores matrizes, está nessa terra indígena. Então, os índios têm que ser considerados nessa questão das cadeias produtivas da restauração, e a gente está tentando dar o pontapé inicial nessa inserção dos indígenas nas políticas públicas de restauração florestal, que ainda não aconteceu, mas vamos avançar, tá? E por meio desse trabalho, nós estamos propondo uma metodologia, né, que se a gente tivesse mais um tempinho, poderíamos avançar, mas quem sabe a gente pode conversar em outra aula aí, né? Pode passar. Então, é isso, gente. A gente tentou trabalhar com vocês aqui como que nós estamos... o IDEFLOR-Bio está trabalhando uma metodologia ligada a uma política pública específica que já existe para a terra indígena, né, que é a PNGAT, Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, que ela já nos dá um caminho muito promissor para pensar a conservação da biodiversidade, a restauração, né, a possibilitar que os recursos lá das terras indígenas
sejam benéficos para todas as gerações, essas e as futuras, e seguindo o que a política fala e metodologia participativa, porque são eles os donos do território, eles que se utilizam do território, e fazendo a parte também de estudos técnicos e científicos também, levantando o que tem de biodiversidade nesse território, o que está ameaçado, e tentando fazer estratégias conjuntas com os indígenas, participativas e de mobilização deles para a gente favorecer a conservação da diversidade da vida que tem nesses territórios, e que, no caso do Alto Rio Guamá, é um refúgio de vida silvestre, né? É um refúgio de biodiversidade. Se a gente não conservar lá, e que é um território ameaçado, a gente vai perder toda essa parte genética de que a gente conhece pouco, tanto de fauna, de flora, que a gente está perdendo, né? Então, é um trabalho bem instigante em termos de mobilizar município, Estado e União para trazer a conservação da biodiversidade aí para esse território que está ameaçado também. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Cláudia pela palestra, e agora está aberta a todas as outras coordenações estaduais para que a gente faça as perguntas dos nossos alunos. Tá? Então, podem começar entre as perguntas para nos ajudar a responder. Tá? Nós temos perguntas aqui, só um minutinho. Vamos começar pelos nossos alunos. Boa tarde. Professora, uma curiosidade. Como esses indígenas absorvem essas informações pelos pesquisadores, os cientistas, detectarem que realmente desmatamento compromete toda a biodiversidade e explicar, fazer com que eles possam incutir a ideia de mudar a rotina dele, a cultura dele, para poder colaborar com essa reestruturação e reavivamento da floresta. A gente tem muita facilidade de mobilizar os indígenas, né, em termos de para eles combaterem toda essa questão. Mas uma coisa a gente sabe, não é a prática tradicional de indígena que faz com que uma espécie fique ameaçada de extinção. Isso a gente até desestimula. Não é porque você está comendo o cuxiú e cairara que o cairara está desaparecendo. Não é isso. O que está fazendo o cairara desaparecer é a perda de hábitat. Então, o que a gente tem que combater, e que é isso que a gente tenta muito facilmente trabalhar com eles, combater o desmatamento, a extração ilegal de madeira, mas é uma questão mais ampla, né, em termos de um cenário de uma região que viveu economicamente só disso, né, de extrair madeira e né, aquele economia do boom, colapso, e hoje a gente está neste colapso aí, só nesta área só tem esta florestinha, né, e que a economia não muda, né? Então, não são a prática dos índios que favorece o desaparecimento das espécies, né? É a nossa prática, né? A prática do caraí, do não indígena, que desaparece, a perda de hábito, o desmatamento, a extração ilegal, a pecuária, a vinda da soja. Então, os indígenas têm muita consciência disso. Claro que pela assimilação, os indígenas já têm casos de lideranças que se envolvem com essa cadeia ilegal de madeireira, mas é por conta que eles estão colocados nessa situação, segurança alimentar ameaçada, não tem mais a caça para comer em abundância, então eles têm que comprar alimento, o que eles falam para a gente tem que comprar alimento, a gente tem que viver, e para isso a gente às vezes tem que se relacionar com essa economia global que está nos engolindo também, eles têm uma consciência, tá?
temos mais uma pergunta. Parabéns, Cláudia. Foi muito interessante essa apresentação, né? E ela demonstra o quanto o trabalho é abrangente, né? E envolvendo muitos profissionais de diversas áreas e tudo mais. Surgiu uma curiosidade. A terra indígena Alto Guamá, ela é demarcada, né? E homologada, tudinho, né? E se tem conhecimento há quanto tempo essa terra foi invadida, no caso, por essa exploração ilegal, que se sabe que é ilegal nessa parte central, há quanto tempo isso já ocorre? Olha, a exploração ilegal de madeira na terra indígena Alto Iguamá já ocorre desde sempre. Desde que, né, a BR foi construída, desde que houve autorização da FUNAI de fazendas, inclusive, se instalarem lá, desde que toda a parte norte da terra indígena já foi consumida. Inclusive, tem uma diferenciação cultural entre as aldeias do norte e aldeias do sul, que as aldeias do norte são mais assimiladas. Então, desde a década de 60, 50, o desmatamento ilegal da terra indígena Alto Iguamá, ele ocorre. E essa área que foi invadida corresponde a quanto de território? Olha, aproximadamente, eu acho que mais de 50%. Ou quase 50%, de quase 50%. Tá. Obrigada, Cláudia. Cláudia, a gente tem mais uma pergunta que está vindo lá do Amazonas, da UFAM, em que te pergunta qual a finalidade de não usar o INPE e sim uma empresa internacional para pesquisa espacial. Acho que está se referindo à situação da Universidade Wageningen, né? Olha, na verdade foi uma oportunidade que a gente teve essa articulação, né? A gente tem dificuldade, inclusive, de acessar o INPE, em termos de parcerias, não que a gente negue essa questão da gente usar os dados né, brasileiros, mas a gente foi uma oportunidade de parceria com a Wageningen e a Wageningen está com o uso dessa metodologia e nós estamos avançando nessa cooperação técnica, né? Vários desses dados aí são, inclusive, publicados, né, nos sites, algumas das imagens, então a gente não teve muito preocupação, não. Preocupação mesmo de serem dados vazados para a área internacional, mas foi mais pela oportunidade e pela vontade do pesquisador lá da Wageningen e nos oferecer esse suporte. Aí a gente também, nessa situação, nós enviamos técnicos do IDEFLOR-Bio lá para a Wageningen, na área de gel, para conhecer a tecnologia, para fazer um curso sobre a tecnologia, e os nossos técnicos acabaram também por conhecer um pouco dessa tecnologia. A gente também publicou neste livro, que tem no site do IDEFLOR, se vocês quiserem acessar, tem a descrição de qual é a vantagem da metodologia do uso do Haggadah em relação ao satélite, né? Teve um intercâmbio aí de informação. E, infelizmente, a gente não tem a parte de radar, né? Esta parceria com o INPE, tá? Foi só uma questão de oportunidades. Gente, até esqueci. Esqueci que a gente aqui um livro para o curso e para sorteio para vocês, tá? Esse aqui é um outro resultado de um trabalho de uma outra terra indígena que ele fez um trabalho semelhante.